começar o nosso estudo colocando a definição que Kardec usou muito, esse cuidado da gente usar as palavras com o significado que a gente quer passar. Porque senão a gente fala de manga e não sabe se é da camisa ou se é fruta, e fala de coisas que geram discussão. A religião, a palavra religião já gera discussão, porque a religião, no sentido de dogma, muita gente foge porque não quer falar disso, e a religião não é. O sentido da palavra, de ligação, de estarmos juntos, estamos praticando a religião hoje aqui, juntos, não pelo dogma, mas pelo mesmo interesse. A religião ela teria que ter esse sentido do se reunir em torno do mesmo interesse, e não do dogma. Então, eu pensei que a gente podia começar falando dessa definição para não ter essa ideia de que a gente está querendo fazer aqui uma campanha de que todos teriam que ser adeptos ao espiritismo para espiritualizar-se. O próprio livro do Kardec, ele coloca essa diferença no início sobre essa questão de espiritualismo e espiritismo, porque o espiritualismo, a pessoa ela só se identifica que existe algo além da matéria, mas o espiritismo vai estudar esse relacionamento da matéria com os espíritos. Então, é uma outra questão muito ampla, muito legal a gente estudar também, mas o sentido do espiritualismo já é um despertar, já é a pessoa entender que existe algo além do que a gente tem aqui. E a palavra, a definição da palavra espiritualidade, ela vem do latim, que é spiritus. E o significado é muito lindo, porque é respiração, sopro. E também se refere à alma, coragem, vigor. Então, eles falam que seria o sopro divino para a gente que segue a religião judaica cristã, né? Onde a gente é dito que Deus teria soprado em nós o hálito dele. Estamos com problema de conexão aqui, um minutinho só. Só um minutinho que deve ter dado um problema na internet do centro, mas já vamos continuar.
Será que ela veio? Incrível, né? Eu acho que quando a gente tinha que parar de falar para alguém continuar, porque a Alina deve estar continuando. Já entrou? A Alina entrou. Caiu a internet aqui, Lina. Agora eu coloquei no meu hotspot. Estava confiando que você estava seguindo com o show. Não. Caiu tudo aqui também. Eu vou virar aqui com a Má. Eu sento aqui com a Má. Cortou você falando. Eu voltei, mas a Má ainda não. Má, você está aqui, por enquanto você voltou. Voltou? Voltou. Lina, você já continua tudo, né? Terminei tudo. Não, você parou aí na questão da espiritualização. Pode continuar, Estela, não sei como. Você fez algum comentário que eu perdi? Não fiz, porque o meu caiu também. Ah, caímos juntos. Eu achei que a gente tinha ficado mudo aqui para você continuar. Continuamos aqui, agradecendo, então, né, o carinho e a vibração positiva de todos. Voltamos. Obrigada, Rosana, Adriana, todo mundo aí falando que tinha travado, obrigada. Então, só continuando essa questão da explicação da espiritualidade, comentando, eu estava falando dessa questão, desse reencontro nosso, com essa nossa essência divina, e estava dizendo sobre a definição do dicionário, que me chamou a atenção, que dizia, então, assimilar ao espírito, converter em espírito, mas dizia também espiritualizar a matéria. E aí é interessante o dicionário colocar isso com essa intenção da gente acordar para alguma coisa. Então, a espiritualidade é um despertar. A gente tem que ter um despertar para esse divino, para esse sopro, para essa centelha divina que está em todos nós. Então, realmente, o cuidado que Kardec teve para colocar isso na questão da espiritualidade, ser espiritualista, acreditar que tem algo além, já é um despertar, a pessoa já está pensando que existe algo além. E a gente vai continuar, então, na doutrina espírita, vendo, então, estudando essa relação dos espíritos com o mundo material. Mas a gente vai voltar para falar dessa parte nossa, por que a gente deveria, então, se espiritualizar? E eu achei essa definição aqui bacana, porque fala que é quando a gente está cansado de que o mundo fosse perfeito. E a gente resolve, então, encontrar a luz em nós. Não assim no sentido da gente se tornar perfeito, mas no sentido da gente crescer a cada dia, da gente se melhorar a cada dia. Tem uma história sobre Bezerra de Menezes, que tem um espírito que se comunica na reunião mediúnica, onde ele faz justamente isso. Ele fala, bom, é muito fácil para você falar tudo isso, né? Eu ainda sinto muita raiva, muito ódio, muita coisa, e você não, você está aí, você já é um espírito melhor. E Bezerra fala assim, não, muito pelo contrário, eu sinto tudo isso. A diferença é que eu já tento me controlar sobre tudo isso. Então, nesse caminhar da espiritualidade, não é sair de verme para anjo num raio, mas é nesse trabalho do dia a dia que a gente vai fazendo. E nesse estudo, eu ouvi uma colocação muito boa que fala dessa classificação dos espíritos, sobre o espírito imperfeito, o bom e o espírito puro. E me trouxe, assim, uma realidade bacana, porque quando a gente fala em espírito imperfeito, que a gente fala, nossa, mas eu sou imperfeito, né? E a gente pode achar, não, mas eu já sou bom. Mas o espírito bom mesmo é muito difícil a gente encontrar, porque o bom ele já está numa situação onde ele já não, a matéria já não influencia tanto no espírito, quanto com a gente no espírito imperfeito, né? Onde a matéria fala mais alto, onde os nossos instintos ainda falam muito alto, onde quando alguém pisa no pé da pessoa, a gente sabe. Já está todo mundo aqui, pronto. Me escutam todos? Eu acho que não. Escuta, Lina. Está escutando? Agora sim. Nesse sentido da imperfeição, assim, nessa classificação, né? Se a gente ainda sente raiva, rancor, tudo que a gente sente ainda é porque nós somos imperfeitos, mas não como adjetivo, mas como classificação. Então, se não é um adjetivo, se não me acompanha e é uma classificação, eu posso progredir. Isso acho que muda tudo, para mim mudou tudo, porque a gente fica com essa intenção de que eu sou imperfeito e como que eu vou melhorar, mas é porque é assim, porque é uma escala. Então, a gente vai passar depois para um espírito bom e depois para o espírito puro. Então, é um pouco dessa introdução que eu queria dar para a gente levar aqui
nesse caminhar do espiritismo, da espiritualidade, nesse despertar da consciência, e quando realmente a gente percebe que existe algo além da matéria, e quando a gente já está cansado do que está acontecendo, e que a gente quer melhorar alguma coisa, para descobrir que está tudo na gente, essa luz está na gente. Agora eu deixo as meninas falarem. Agora, Lívia. Eu acho que esse estudo que cada vez mais que a gente se aprofunda um pouquinho nos detalhes dos ensinamentos de Kardec, nós vamos percebendo a riqueza do embasamento do estudo que ele deixou para nós, né? Esse comentário que Stella fez sobre a escala a escala da classificação dos espíritos que ele fez, está logo ali no comecinho do livro dos espíritos. A primeira parte ele vai falar sobre Deus, a segunda parte ele vai falar sobre os espíritos, ele vai dizer que o espírito é a individualização do princípio inteligente, como o corpo material é a individualização do princípio material, mas que nós fomos todos criados simples e ignorantes. Nós não fomos criados por Deus assim, no meio do caminho, você já vai criado assim, imperfeito, mais para o lado, mais para um ladinho mais perverso do que o bom, e outros são criados mais bonzinhos. Não, nós fomos caminhando no processo de aprendizado e de experiências, fomos evoluindo, e muita coisa que a gente pensa assim, nossa, meu Deus, que atrocidade, como é que uma pessoa é capaz de fazer isso? Está somente no processo do aprendizado do espírito, e que nós, dependendo das condições, poderíamos fazer o mesmo ou pior, né? E pensando nisso, eu estava pensando que a gente vai crescendo, ouvindo a palestra do Márcio, o espírito vai se maturando, né? Nós vamos crescendo, aprendendo, e uma coisa que a gente eu aprendi na escola, na física, na química, as condições normais de temperatura e pressão, né? Você na CNTP. Então a gente fazia aquele cálculo de o que ia acontecer ali naquele problema de física, mas se a gente não colocasse que é na CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão, aquela resposta estava completamente errada, porque se eu mudasse a temperatura ou a pressão, mudava o resultado. Eu acho que o espírito, assim, eu fico pensando que nós também somos assim, né? Se eu aumentar um pouquinho a temperatura na minha vida, seja na ira, seja na cólera, seja nos processos de aprendizado, a pressão que eu vou aguentar vai ser ou menos ou mais, né? Conforme a minha capacidade, eu vou aguentando mais calor e mais pressão ao mesmo tempo, de acordo com o que eu vou aprendendo. E essa escala vai mostrando que é isso, a gente compara com a escada de Jacó, que são aqueles steps que a gente os passinhos que a gente vai tendo para evoluir. Eu vejo mais assim como uma rampa, né? Não tem assim um momento em que eu me transformo de imperfeito, já sou perfeito, né? Kardec mesmo vai dizer que nós vamos melhorando as nossas virtudes de uma maneira bem lenta, muitas vezes a natureza não dá saltos, por isso a gente tem que ter paciência conosco, e realmente entender que essa imperfeição é somente o nome da categoria que ele colocou ali, não é um adjetivo, né? Somos essa mistura de luz e sombra, mas no caminho de cada vez trazer mais luz para fora daquilo que já é em nós, que custa muito aprendizado, que custa muito esforço de nós, mas que com o tempo vai melhorando, a dor vai diminuindo, a gente vai aprendendo a lidar com as situações com menos dor e mais consciência, né? Porque acho que quando a gente tem consciência, tudo que acontece com a gente vai diminuindo a sua potência, a gente começa a tirar de dentro de nós a força, para entender que o que vem de fora está ali para nos ajudar a
trazer o espírito que já é em nós, né? No começo nós somos mais apegados ao instinto, mais apegados à matéria, e a tendência é nos descobrirmos espíritos imortais. E quando a gente descobre isso, um novo mundo se descortina, nós estamos aqui cada dia aprendendo mais, trazendo mais recursos, coletando mais informações e conhecimento, e principalmente aprendendo a nos amar. Né? E a gente vai precisar das duas asas, do conhecimento e do amor, para conseguir chegar lá. Eu acho que esse espiritualiza-te aí que Joana trouxe para a gente, ele tem um imperativo maravilhoso. Ele abre portas e janelas da nossa mente. Né? Dá, sim, talvez um comando que eu acho que a gente precisa se dar todos os dias, porque quando a gente pensa nessa construção da espiritualidade, é uma construção, né? Senão uma vida bastava. E como a gente tem a eternidade para reencarnar, é justamente para colocar esses tijolinhos nessa construção. Porque não é fácil ser consciente de tudo, né? A consciência é maravilhosa, a gente sonha com ela, plena. Mas hoje temos apenas assim lampejos, né, dessa consciência, de fazer alguma coisa e dizer, puxa, isso foi super bem feito. Não me arrependo de nada, porque isso produziu isso e aquilo no outro, que eu me relaciono, ou nos outros, ou no tempo, ou na atmosfera, ou como é que chama? Na criação divina. Toda a criação divina está refletida nessa minha ação. Toda ela vai receber um pouco das energias que eu produzi benéficas hoje. Então, isso é consciência, é você não se arrepender de nada. Passar o dia todo e dizer, não, tudo que eu fiz hoje foi produtivo. A gente até diz, né? Porque a gente é cara de pau mesmo, mas não que seja verdade. Eu ainda penso assim, a gente diz para se incentivar, né? E o Pai compreende, né? Jesus compreende. A gente lembra de Jesus ao tempo que ele esteve entre nós e viu que paciência de Jó ele teve conosco e sempre nos incentivando e sempre nos escolhendo. A cada encarnação, eu acho que o mestre ainda faz a escolha. Quem você escolhe? Vocês podem ir, vai dar certo dessa vez. E aposta todas as fichas em nós. Nós, às vezes, não apostamos na nossa, né, alguém da nossa família ou no nosso relacionamento profissional. A gente não aposta no outro. Não, que fulano não tem mais jeito, não. Aquele ali pode jogar fora. Aquele pode prender, vai para a cadeira elétrica, porque não adianta viver. Então, nós somos, assim, julgadores terríveis dos outros. E a gente pensa que não é conosco mesmo, é. Mas, mesmo assim, existe no nosso espírito uma construção sendo feita em todos os momentos da nossa vida. Cada vez que a bola faz gol, é uma pedrinha que se coloca ali e nos dá um bem-estar muito grande quando a gente consegue, né? E temos que fazer isso todos os dias. O que é que eu fiz de bom hoje? E se sentir grato pela vida ter oportunizado, por nós termos agarrado. Ah, mas foi tão pequeno, não importa o tamanho. Não importa a quantidade, não importa quantas vezes, importa ser algumas vezes fazer e dizer assim, não, hoje foi bem feito, que legal. Nem que depois a gente tropece, né? Então, eu acho essa construção assim muito, muito encorajadora, porque se fosse uma coisa para se fazer hoje, nessa encarnação, ia ser triste demais, porque a gente ia olhar algumas pessoas e dizer, puxa vida, olha fulano, só é erro. Olha aquele, é só agressão, só subversão, só, né, desistindo da vida. Quanta gente desiste da vida no meio da caminhada, da encarnação, da oportunidade da vida. Então, esse amor imenso que Deus nos criou nele, que mergulhamos nele, que estamos nele, é assim, eu acho a bênção, a bênção. Por isso que sempre que a gente, pelo menos eu faço isso comigo, né? Sempre que eu cometo algum engano que eu reconheço que cometi, porque devo cometer um bocado que eu não reconheço, passo batido, mas quando eu reconheço, eu fico feliz de reconhecer.
Eu agradeço a Deus a oportunidade de reconhecer. Não é de, ai meu Deus, fiz de novo, chorar e cair. Não. É dizer, puxa vida, se eu estou vendo que eu fiz, não é o outro, sou eu sei que da próxima vez vou tentar fazer melhor. Eu não vou tentar não pisar tanto na jaca, né? Então, essa compaixão a gente tem que ter em primeiro lugar por nós, para poder refletir isso no mundo, né? Diga, Isso é meu. muito lindo. Não, eu acho que eu fiquei pensando muito nisso, nesse imperativo, porque por que eu deveria me espiritualizar? Né? Quem é você para falar que eu deveria me espiritualizar? Fiquei um pouco pensando, sabia chegar para você falar, se espiritualize, você recebe isso? Não é uma coisa fácil de ouvir, porque te faz pensar, então quer dizer que eu não sou espiritualizada? E aí dá essa impressão mesmo de um certo atraso, de uma coisa assim meio imperfeita, inacabada, quando na verdade é completamente o oposto. É esse encontro desse inacabar, disso que você falou, Amada, a gente se reconhecer assim, estou cansado do que eu estou vivendo agora, alguma coisa eu tenho que fazer para mudar, porque não vai dar para mudar um mundo ou o outro. Muitas vezes, o que está incomodando a gente não tem esse poder, né, de mudar o nosso ambiente de trabalho, nossa casa, nossa família. Aquela situação que está incomodando, a gente não vai conseguir. Só resta olhar para a gente, fazer esse encontro, se reconhecer nessa caminhada e trabalhar para esse encontro do divino, porque, né, Deus criou a gente já sabendo que a gente ia dar certo. Ele criou a gente aqui para dar toda essa volta para chegar onde ele já via a gente. Então, se ele já via a gente completo desse jeito, só nos resta fazer essa caminhada, tentando encontrar essa luz que a gente acha que está lá fora e já está dentro da gente. Que a gente vai fazer com que essa caminhada, pouquinho que seja, um pouco que a gente olha muito o que falta e às vezes esquece todo que a gente caminhou. Coisas que a gente não faz mais, realmente a gente não faz mais. E não é só aqui dessas coisas que a gente acha que é complicado, eu ainda sinto raiva, inveja, não é isso. Mas olha quanta coisa que a gente já não faz de verdade. Quanta coisa eu te escutei de notícias que não foi a gente naquela notícia, não foi a gente que está sendo, né, que foi feito aquilo. Não que a gente está melhor do que aquele que fez, não é nesse sentido. Mas no sentido assim, olha só realmente quanto a gente tem que comemorar essa caminhada que a gente já fez, isso que a gente já se reconhece, esse encontro. E aí, quando você fala dessa busca, desse encontro com o divino, muitas vezes, né, muitas pessoas imaginam que é você estar dentro de uma instituição religiosa, de segunda a segunda, sem se preocupar muito com essa transformação interna, que é o que a gente vem buscando, esse é o nosso autoconhecimento, essa nossa melhora como seres humanos, que não precisa estar dentro de uma religião, a pessoa querer se melhorar como ser humano, é isso, é a espiritualidade que a gente está querendo falar, que a gente consiga buscar esse melhor da gente em cada momento. Então, nessa busca, essa caminhada que ela é bacana. E eu ouvi também essa semana numa palestra, não vou lembrar qual a palestra, mas é de uma professora de filosofia que muita gente já está conhecendo, porque ela está sendo bem divulgada, a Lucilena Galvão, que ela é voluntária de uma escola chamada Nova Acrópole. E ela usou um termo que me encantou, eu já tinha escutado, mas estudando sobre esse termo de espiritualizar-te, me fez pensar nisso, o quanto que a gente é conectado. Ela fala assim, você imagina que você coloca uma estátua numa mesa, e aí você corta a perna da mesa, uma perna, a mesa tomba e a estátua cai, porque a mesa desestabilizou. Mas se você pegar essa estátua e amarrar ela no fio e prender ela ao teto, você pode deixar essa estátua presa ao teto com um fio nessa mesa e cortar uma perna, a mesa vai desequilibrar, mas a estátua não vai cair. Então, usa assim, o que é essa perna que corta? Um divórcio, a perda de um familiar, a perda de um emprego. Então, se você não buscar essa conexão com o alto, a hora que corta a perna, você desequilibra, você cai. Então, é essa espiritualidade que a gente tem que buscar. E meu pai falava muito isso, pensa no alto, sempre pensando no alto, buscar esse fio de alguma coisa, que se cortar a perna da mesa, a estátua não cai, a gente não caia. Então, corta uma perna, corta outra perna, pode cortar as quatro, a estátua não vai cair. Então, essa comparação que ela deu, dessa definição, ela fala além disso, ela fala assim, quando você está preso por esses fios no alto, com essa espiritualidade segura, você vai ver que se cortar, você vai não só ficar em pé, como você vai muitas vezes determinar a posição da mesa, você vai conseguir fazer a mesa ficar em pé, mesmo com as pernas cortadas. E pelo fato de que você não está sozinho sobre essa mesa, que você tem outras estátuas sobre a mesa. Então, para mim, isso deu uma noção de
disso que a gente vive, dessa união, que somos todos um. Então, se a gente estiver todos juntos, conectados com uma coisa maior, se a mesa faltar, se faltar um pé, ou se cortar todos, a gente vive esse momento que a gente está vivendo, gente, um ano e meio atrás, como que a gente teria passado por tudo que a gente passou, se a gente não tivesse pego alguma coisa maior? Cada um passou de uma forma diferente, estamos passando de formas diferentes, dias com mais força, mais coragem, com mais fé, mais presos a esse fio, outros dias mais bamba, quase saindo da mesa, mas assim, buscar essa busca interior, lembrar disso. E a frase que a Alina colocou para a gente, não sei se a Alina vai pôr no final, mas Joana fala assim, espiritualiza-te e deixa que a luz brilhe confortadora, apontando os rumos da paz para os que seguem contigo. Então, a responsabilidade não é só a nossa espiritualidade conosco, mas aqueles que estão sobre a mesa com a gente. Essa paz que a gente pode ter, não só a gente, mas com os outros. Porque no dia que faltar, nossa, tem alguém do lado, tem um collab aqui para a gente fazer, né? Tem alguém para olhar para o lado e lembrar desse caminho, dessa espiritualização. Essa coisa linda. E aí te dá essa liberdade, não de fazer o que você... eu vou parar de fazer o que eu quero. Não, eu vou fazer porque vai me trazer uma paz. O custo-benefício que eu vou fazer é para me trazer e para trazer quem está comigo. Porque se eu estou com você e você está em paz e eu não tiver, a tua paz vai me ajudar. Então, se eu colaborar para que você esteja bem e amanhã não estou legal, né? Quantas vezes a gente chega aqui e a gente não está bem? Graças a Deus, alguém está melhor que a gente. Alguém vem dar aquele abraço que naquele dia a gente não está com capacidade de doar. Então, eu quero que você fique bem, porque se amanhã eu te encontrar e eu estiver mal, você pode retribuir de alguma forma. Então, é por isso que eu acredito que a gente tem que buscar esses fios para que a gente fique mais estável. E não é fácil. Lindo esse exemplo que você deu, Estela, super esclarecedor. Né? Porque às vezes eu acho que nessa jornada da vida a gente passa por momentos em que estamos fechados em nós mesmos, em dor, por causa de uma dor, seja ela de uma perda, seja ela de né, uma enfermidade. Passamos por fases em que nos sentimos culpados e nos paralisamos por algo que fizemos, por alguma escolha que fizemos e teve alguma consequência que não desejávamos e nos paralisamos pela culpa e acho que essa noção de que não estamos sós. Às vezes a gente fala assim, Deus me abandonou, e não tem como estarmos sem Deus, né? Eu é que me desliguei por um momento e não estou percebendo essa presença que é em todos e em tudo. Se eu me dou conta disso, que cabe a mim fazer esse esforço de me espiritualizar, né? de me encontrar novamente consciente de que Deus é em mim, não tem como as coisas não melhorarem. Né, e fazer essa caminhada de reconhecimento próprio de filhos de Deus. Quando a gente se apropria desse fato de que somos todos filhos de Deus, primeiro que, né, e se eu sou filha de Deus, eu tenho essa capacidade de compaixão, essa capacidade de empatia com o outro, de olhar nos olhos do outro e perceber que é meu irmão, que vai resolvendo, vai ajudando a resolver todas as diferenças, as raivas, as mágoas. Por que eu vou ter essa dor em mim que eu permiti que fosse causada em mim, né? Eu dei acesso a ela. E eu acho que a gente vai crescendo junto, vai se ajudando, vai se percebendo mais, tendo um olhar mais compassivo uns com os outros. Nós vamos nos vendo mais família, mais filhos do mesmo pai mesmo, porque acho que uma coisa é você saber isso conscientemente, você lê lá, tá lá no Evangelho, outra coisa é você sentir isso.
Né? Porque uma coisa a gente dá conta de 3, 4 que a gente tem em casa e às vezes a gente briga pra caramba com eles, não dá conta nem de se dar bem com os 3, 4. E dirá com 7 bilhões, 8 bilhões e mais os espíritos que estão desencarnados, você imagina, você nem o nome dele, que parte da minha família, nem não consigo nem imaginar isso. Então, acho que o exercício ele é de passo em passo, por isso que as reencarnações eu acho que vão explicando isso, como é que você vai aprender a lidar, a se dar bem com alguém que um dos nunca teve nenhum contato, nunca teve junto, não é mesmo? Eu acho que isso é tudo um recurso que vai ajudando a gente a se ver mais, a ter uma visão mais do alto. Uma coisa que Estela falou também, que eu gosto muito de ouvir, sabe? É o modo como Jesus nos via árvores, né? Já nos via árvores. Éramos ali uma semente, até muitas meia podre, mas ele já olhava para nós e já via a potência, nem que fosse só o reflexo do divino em nós, do Criador mesmo. Mas isso a gente faz pouco por nós e pelos outros, né? A gente define as pessoas muito rapidamente, a gente julga muito rapidamente e nos julga também. Então, essa coisa de olhar, ter esse olhar, né, para esse imperativo de Joana, de nos espiritualizarmos mesmo, porque as pessoas às vezes criticam as igrejas, as religiões, mas elas são muito necessárias. Graças a Deus que elas existem, porque é o primeiro pouso que o espírito imortal faz para reconhecer qualquer coisa acima dele. Porque muitos nem numa igreja qualquer entram porque se acham acima daquilo, se acham acima de Deus, acham que Jesus é piegas, acham que religião é para fomentar isso ou aquilo. Não. Cada um vai aonde seu coração aguenta, porque não tem religião melhor ou pior. Todas as escolas religiosas, elas são planejadas no mundo espiritual para existirem. No livro do Mundo Maior, eu creio que tem aquele encontro que, não sei se é Alexandre, que vai fazer uma palestra para vários representantes religiosos, né, do planeta, e eles, em desdobramento, são levados a esse imenso auditório, onde aquele espírito vai designar coisas que serão feitas, né, distribuir trabalhos que serão depois executados por eles no planeta. E tem de todas as religiões, que justamente são as pessoas, são as escolas que agregam o público sofredor, o público que já demonstra algum arrependimento ou não, vai para aparecer, vai para desfilar roupa nova, não importa por que vai, mas vai. Na hora que você entra no lugar que está ali preparado pelos Espíritos, né? Por Deus, por Jesus, para lhe acolher, para poder, naquele momento, dizer, espiritualiza-te. E você ouve aquilo muito lá longe, assim, mas aquilo reverbera na sua alma, que não tem mais jeito. E, às vezes, quando estamos só mergulhados no mundo físico, acontece também, mas é mais difícil. O espírito já tem que estar com alguma coisinha, alguma brechinha, deixando, porque a gente lembra da história de Francisco de Assis, com a missão que tinha a realizar, mas enquanto estava criança, enquanto estava sob a custódia dos pais, com bastante dinheiro, uma vida boa, ele só pensava em sair, passear e fazer farra, como qualquer rapaz, né, que a gente vê e acha que é normal a pessoa querer se divertir. Mas ele era um missionário, né, na ativa. Mas você vê como o espírito é, por mais nobre que já seja, passa ainda um período, até para exemplificar para nós, que não é fácil a gente vir com o esquecimento do passado, e aí, né? Então, é quando acontece a guerra, e os filhos dos nobres não precisavam ser escalados para irem para a guerra, mas o pai dele bota ele lá para ser escalado para ele ir, como fosse um castigo, né?
E ele vai, quando ele vê aquela matança, aqueles tiros, aquele sofrimento, igrejas invadidas, aquela gente morrendo, criança, ele entra num estado de depressão profunda e é trazido de volta para casa. E aí ele acorda para a missão. Essa introspecção, essa depressão, por isso que às vezes a gente pensa que é um mal, tem males que vêm para bem, como diz o ditado, né? E através desse choque que ele tem, esse choque emocional que traz ele para a realidade, ele passa a cumprir a missão e sai da casa dos pais e vai fazer o que veio fazer. Então, imagine nós, réis mortais, tem que ser uma cacetada muito segura, né? Tem que ser uma dor muito profunda que a gente diga, ai, não, se eu sou mais ligada ao catolicismo, eu vou, se eu sou evangélico, eu vou buscando a banda, eu vou. E hoje o mundo está tão interagindo tão bem que você vê as pessoas de religiões mais tradicionais terem uma dor profunda e dizer, não, eu vou para o espiritismo tomar um passe, ou eu vou na Umbanda buscar alguma coisa, um banho de pipoca, ou eu vou... né, as pessoas correm uns para os outros, isso é correr em busca de ajuda dos irmãos, não é a igreja é só um símbolo, mas ir para algum lugar a mais que cure os nossos males, que dê alguma ideia, porque o espiritualiza-te está reverberando em todo o planeta. Agora, com a pandemia, Ave Maria, é o mundo todo orando pelo mundo todo. Ah, porque eu estou correndo perigo. Tem que ser assim. Infelizmente, a gente ainda é assim. Puxa, eu estou correndo perigo com a doença dele. Então, ele vai me contaminar e eu vou morrer por causa dele. Então, deixa eu ajudar ele. Deixa eu passar alguma coisa para ele se cuidar, entendeu? Então, a gente fica todos se preocupando com todos. E Deus de lá, aí, ó. E os tijolinhos se formando na nossa consciência, né? A consciência começando a abrir caminho para uma vida melhor. Não uma vida sem problemas, né? Porque os espíritos, quanto mais são conscientes, mais problemas eles gostam de ter para vivê-los e experienciá-los e aprender fazendo com que os outros também aprendam. Então, não tem, né? Eu gosto daquela escala, né? Como você citou hoje, né? A escala que Kardec didaticamente colocou para a gente se localizar. Somos imperfeitos, sim. Pisamos na bola todo dia. Mas, às vezes, damos uma respirada. Olha nós aqui, fazendo parte dessa grande elo, né? Dessa grande corrente cheia de elos, que todos estamos interligados a todos. Por isso que, quando dói em um, vai doer no outro. Agora a gente já tem consciência disso. E quando ainda não temos essa espiritualidade, essa consciência formada, o nosso elo, acho que entre um irmão e o outro, tem um espírito nobre que nos engaja ali, não nos deixa perder essa conexão. Quando já estamos mais espiritualizados, é como se o nosso engate já pega no engate do outro. Né? Somos assim, duros de coração, mas já estamos, eu acho, assim, no nosso melhor momento. Essa pandemia, acho que veio assim, daquela sacudidela gostosa, né? Para a gente dizer assim, é hoje ou nunca, vamos lá. Né? É muito lindo, eu fiquei, você contando a história de Francisco de Assis, eu fiquei pensando, então acho que talvez o antes de espiritualizar venha o desperto ao que dorme, né? Acho que despertar mesmo, porque pode ser mínimo de você se... Até você... ontem, eu devia ter marcado, eu vi assim, que se você consegue em perceber que seu inimigo está sofrendo, você já evoluiu. E agora, até esse momento, eu pensei nisso de novo. Falei, às vezes faz uma prece para o inimigo. Acho que não. Acho que nem se chegar a esse ponto, mas de você entender que existe um sofrimento, mesmo ele sendo seu inimigo, isso é tremendo. Isso é tremendo. Porque você podia simplesmente ver o seu inimigo sofrer e nem entender que ele está sofrendo. Se você já entendeu que ele sofre, é porque você já percebeu. Então, é muito tênue, às vezes, essa mudança que a gente tem que mesmo celebrar, nesse despertar, e depois engajar nele, analisar, engatar um no outro e seguir nessa caminhada de estar ajudando, sendo ajudado e estar ajudando o tempo todo, e fazer disso a tua evolução, né? A tua busca de se melhorar. É tão bom a gente poder ver isso na vida da gente, essa melhora, nessa caminhada, quantos acreditam na gente, quantos que sabem que isso é um despertar, essa questão da busca
Por que a gente vai buscar, né, numa religião, numa instituição, seja lá qual for? Porque está incomodando, alguma coisa já incomodou. Se incomodou porque você já está no caminho de despertar de alguma coisa, você já está num passo dessa espiritualização, e elas existem, né, realmente por um propósito. Eu acredito que todos fazem uma caminhada, e realmente, eu não sei, agora me fugiu, o que fala que se a religião te faz uma pessoa boa, já é o suficiente. O Dalai Lama que te fala isso, né? Se você tem uma religião, ou esses posts de Facebook, que você nunca sabe se quem falou foi quem falou, mas devia ter falado. Mas o que falou foi bom, Exatamente. Se não falou, devia ter falado, combina com a pessoa que falou, pelo menos. Então, assim, se te faz uma pessoa melhor, que legal, tá valendo. Então, você tá. É um despertar, é uma caminhada. É muito bom a gente poder parar e pensar nisso e descobrir o porquê, né? Onde é que foi que despertou? Onde foi que doeu para a gente se mexer? As bênçãos disfarçadas, como a Aline e a Marisa já falaram aqui, aquela dor que vem, depois você fala, puxa, agora eu entendo o porquê daquela dor, por que eu tive que passar. Se não fosse aquilo hoje, eu não pensaria como eu penso. É um pouco do que eu queria passar. Eu sei que a gente está aí caminhando, vou deixar a Alina falar um pouquinho também. A Rosana confirmou, foi da Só vou colocar aqui. A Rosana foi que falou que foi ele mesmo. A Adriana colocou aqui que a espiritualização é um movimento do espírito em busca do aprendizado. A necessidade de manter a luz divina que há em nós acesa até o ponto em que possamos ajudar a iluminar o próximo. Mas o início sempre é em nós mesmos. Gratidão. Rosana colocou aqui. Vejo isso na fraternidade. Muitas pessoas de outras religiões nos procuram para ajudar o Haiti, sabendo que somos espíritas, mas o respeito e a fraternidade nos unem. E ela confirmou aqui sobre o... É uma coisa que eu estava pensando com essa questão da espiritualização própria. O saber que nós não estamos sozinhos. Kardec coloca ali no Livro dos Espíritos que todos nós temos um espírito, um bom espírito que se liga a nós, se conecta a nós, de proteção, de aprendizado, de cuidado. E uma coisa interessante que o Cosme Massi fala é que é sempre o espírito de uma ordem superior a nossa. Então, todo mundo tem um espírito bom do lado, né? E isso, saber disso faz de nós, abre para nós uma outra possibilidade, não é? Porque você estar em constante ligação. No começo a gente é meio piducho mesmo, só quer, me dá aí o meu brinquedo, meu carro, minha casa. Depois a gente vai aprendendo, a vida vai ensinando pra gente que tem outras coisas, né? Olha aí pelos meus filhos, agora olha aí pelos meus netos. Então a gente vai assim, a gente vai aprendendo a pedir pelos outros, né? No GO, quantas vezes a gente não faz 3, 4 vezes por semana, que a gente abre o coração aí para tentar abraçar alguém que a gente sabe que tá enfermo naquele momento. Se a gente consegue fazer isso, imagina que está numa condição acima da nossa, muito melhor que a nossa. E estar nesse treinamento constante que ele fala, de se comunicar com eles. A gente faz uma prece, faz uma oração. Sim, mas eu acho que a oração ela tem que estar tão automatizada que é igual a gente fala assim, oi, bom dia, né? Acordou, abriu os olhos, oi, você tá aí? Tá tudo bem por aí? Aqui tá, a coisa tá pegando fogo aqui, eu tô precisando de ajuda. E trazer isso para cada momento da vida, para a gente ir afinando o ouvido. Porque no começo a gente só fala, né? Mas depois a gente vai aprendendo a ouvir, vai aprendendo que a gente tem mais ouvidos que boca. E aí a gente começa a entender as inspirações que chegam. E isso vai facilitando a nossa vida na materialidade aqui. Isso vai ajudando a gente a se perceber espíritos imortais. Isso a gente vai criando, vai recriando, reconciliando, sei lá como é que a gente pode falar aqui, mas a gente vai reaprendendo as ligações que já existiam, mas que
pela limitação da matéria, a gente passa por um tempinho aqui, um momento do café, né? Agora você vai lá e faz a sua prova, vai lá, faz a sua lição, vai lá fazer a sua aula. Mas nesse momento a gente tem que estar um pouquinho desligado, porque assim é o sistema do aprendizado, porque algumas provas a gente faz com o livro aberto, eles aqui do nosso lado falando tudo, dando os ensinamentos, e outras vezes é o silêncio que a gente precisa provar mesmo, que a habilidade se consolidou em nós. Nós estamos agora capazes de fazer aquilo, e uma vez capazes de fazer aquilo, somos capazes de ajudar quem não consegue. Então, é um constante fluir de bênçãos, de energia, de amor que vem do alto para baixo, e acho que quando a gente entra nesse fluxo, é que as coisas começam a parar de doer. Aí a gente não sente mais tanto como dor, mas a gente sente, poxa, a pessoa também está machucada, a pessoa está passando por um mau momento, entra uma compreensão assim maior que não tem mais motivo de a gente se sentir magoado, porque a outra pessoa está magoada, sofrendo muito mais do que eu, e por isso me tratou de uma forma que eu achei inadequada. Não, eu mudo meu olhar para ver que aquela atitude teve um motivo totalmente diferente do meu, eu deixo de ser o centro do universo, né, e passo a perceber que existem muitos outros astros, muitos outros sóis ao meu lado, que a gente junto, que forma essa comunidade de espíritos mais felizes. É isso mesmo. Estou eu? Então, não, é porque hoje foi lido na nossa mediúnica um capítulo 83 do livro Fonte Viva que me chamou muita atenção. Não vou ler, não, mas o título é Avancemos Além. Então, é uma carta de Paulo aos Hebreus que ele diz que que devemos deixar os rudimentos da doutrina do Cristo e prosseguir até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Então, Emmanuel disserta, né, porque ele diz que existem milhares de pessoas que buscam o Evangelho de Jesus, as passagens de Jesus, e acreditam e se veem ali naquela caminhada com Jesus, mas, normalmente, a pessoa estaciona naquele lugar de admirar, de achar que é bonito, e aí frequenta as suas escolas religiosas todos os domingos ou todos os sábados, seja lá como seja, faz a sua caminhada dentro dessa religiosidade sem construir espiritualidade, apenas admirando o que é bonito ser assim, como é bom ser bom, mas já se achando completo, né? Só porque eu sou um crente, só porque eu frequento, só porque eu me determino aquele roteiro, então eu já estou bem no jogo, né? E Emmanuel dizendo que isso consola um pouco e essa crença, como se fosse uma crença, ele diz assim, muito passiva, né? Eles não sabem agir, nem lutar e nem sofrer. Vendo-se sozinhas, sob o ponto de vista humano, continua sofrendo, né? Então, ele diz que o espírito, quando realmente ele toma pé daquelas lições que está vendo nas escolas religiosas que estão vivendo, seja ela budista, seja o que seja, é quando você põe em prática a si mesmo na sua vida. Então, se você não passar a ter nem um pouquinho vontade de modificar alguma coisa aqui e ali, nas coisas que vão começar a acontecer, porque a gente está no jogo da vida. Então, não é porque eu estou ligada a uma crença religiosa que eu acho poderosa que eu vou estar protegido da minha encarnação, das lições que eu tenho que viver. As lições é que é a aplicação disso que eu estou vendo dentro da igreja, dentro da religião, né? Formal. É como se fosse a escola da vida. Essa escola está me ensinando coisas através das religiões dos espíritos. E o que é que eu estou fazendo com isso? O que é que eu ponho em prática na hora do vamos ver? Então, esse desafio é que vivemos todos os dias, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente deita. É o reverberado espiritualiza-te, entendeu?
porque é bom ouvir, eu acho uma maravilha. Por isso que eu, graças a Deus, essa leitura foi hoje, eu me lembrei dela e pedi o livro. Rapaz, de manhã cedo foi lido um negócio aqui que, para mim, como ia ter essa palestra, né, eu digo assim, para mim isso aqui já mexeu com a mulher aqui, porque se a gente não jogar para nós, não adianta jogar para os outros, né? Eu estou adorando essa falação, assim, toda semana a gente tem o que falar aqui, porque a gente fica se ouvindo. E fica, né, no grupo, uma manda uma coisa, outra manda a outra, e você diz, rapaz, vou esquecer essa parte aqui, vou só. Né? A gente também não é bobo nem nada. Mas a gente tem que tomar isso assim como. Porque tudo que é divino é bom. Parece que dói, parece que ele limita, parece que ele constrange. É mesmo que o amor dos pais com os filhos, né? Na hora que dá um castigo, na hora que diz, não, não vai, fica aqui, faz assim. Parece que é constrangedor, parece que é chato, mas é o necessário, é o bem necessário naquela hora que eu vou interpretar como mal necessário, porque sou criança recebendo. Mas a gente sabe que é necessário dar um certo limite. A gente pensa que é limite, eu digo que é caminho. O limite é um caminho aberto para uma outra opção melhor. Então, a criança às vezes não vê isso, o jovem não vê, é azar dele, coitadinho. Mas um dia ele vai crescer e se arrepender do mal feito e vai fazer de novo. A gente não pode, né, forçar. A natureza não dá saltos. Então, quando eu digo não, não quero fazer agora, eu posso ter 2 anos, como eu posso ter 50, eu não vou fazer. É igualzinho. Né, ainda está aquela rocha viva, né, aquela semente, não. O pai e a mãe já veem a árvore, né, deveriam ver, mas ainda não é uma árvore para esta vida. Às vezes a gente olha para o filho pequeno e vê já aquele homem, aquela mulher promissora fazendo, acontecendo, dirigindo sua própria vida. E quando aquilo vai chegando próximo, você não vê bem assim. E às vezes os pais se revoltam, e ai, você não vale nada, o outro vale. Sabe? Fica uma vida atormentada. Não, deixa cada um ser o que pode ser. Se é quase nada, é quase nada. Se é quase tudo, e tudo bem. Se está no seu comando, é porque você precisava também ver e passar por essa lição, de não ter a sua satisfação, né? Que qual é o pai e a mãe que não gosta de chegar no fim da vida e dizer, meu filho é isso. Eu sei que não existe, né? Mas deve ser bom assim, meu filho é isso, outro é aquilo, outro é aquilo outro. Todo mundo tem seus problemas, né? Todos nós somos espíritos caminheiros, então não tem jeito. Então, eu achei essa coisa assim, esse imperativo de Joana tão amoroso, sabe? Tão gostoso, porque às vezes o imperativo a gente pensa que é um comando de dor. Não é um comando de alegria, mas para nós ainda reverbera como dor, doloroso, porque nos chama a consciência, nos mostra quanto estamos errados e quanto poderíamos acertar. E isso de dizer, puxa, eu estou errado e poderia acertar, nos deixa no momento de decisão. O que é que eu vou escolher de agora por diante? Qual vai ser, onde eu vou aplicar a minha vontade soberana, né? Então, esses estudos assim me deixam realmente muito, incrivelmente mexida. Sabe como eu penso esses estudos? Porque você vem aqui, estuda, lê, fala, aí eu penso assim, colocar em prática ainda é tão difícil. Né? A gente sai daqui, já chega em casa e fala, nossa, acabei de ouvir isso hoje e fiz de novo. Mas minha esperança é que meu cérebro entre no automático, de alguma forma, e que algum desses ensinamentos apareçam na minha mente, igual aparece aquela musiquinha chata de comercial, que você fala, como é que eu fui lembrar desse comercial, dessa música? Então, eu espero que esses estudos façam isso comigo, que naquele momento, em vez de vir a musiquinha chata do comercial, venha esses momentos que a gente passa aqui, porque muito mais do que tentar passar para mim alguma coisa, eu penso nesses estudos, que eu consiga aprender alguma coisa desse estudo, para que eu possa. E talvez, eu acho que a oportunidade é essa. Se a gente aprende de formas diferentes, né? Alguns lendo, outros ouvindo, outros vendo. Talvez eu precise aprender me ouvir falando, para ver se entra. Então, é mesmo, é difícil, é complicado, mas a gente tem apoio quando você está nessa busca, como a Lina falou, nesse estudo, né, e o próprio Kardec confirma, nós temos um espírito superior a nós, essa classe,
de evolução que está nos ajudando nessa caminhada, que fica aqui lembrando que a gente pode, que a gente vai conseguir, e que é mesmo um pouquinho de cada vez. Esse texto maravilhoso que mostra, pois é, vocês estão aí lendo, ouvindo, falando, cadê o que está aqui dentro? Então, não pare, né? Não pare. Então, esses imperativos realmente levanta e anda, desperta. Ele é amoroso, ele parece pesado, mas ele é de um amor que a gente quer que o filho continue. A gente, né? Você vê alguém que você ama demais, progredindo, conseguindo, conquistando. Então, esse olhar de Deus com a gente, e está dentro da gente. Sei que a gente está se aproximando, eu vou finalizar uma passagem de um vídeo, que meu marido dividiu comigo, que essa pessoa, ele estava falando dos Vedas, e ele dá uma exemplificação que eu tenho tentado pensar nesse momento. Ele fala que se a gente entende que Deus está em tudo, que Deus está nos átomos, que Deus está dentro da gente, então Deus está próximo do nosso chakra cardíaco. E se ele está lá perto, ele está dentro do nosso coração. Então, os Vedas falavam que o coração faz tutuma, tutuma. Então, ele fala que como Deus está tão perto da gente, tão dentro da gente, que um tom é nosso, o outro tom é de Deus. É Deus respondendo dentro da gente. Então, a gente faz um tom, então, lembrar, assim, dessa comunicação. Acho que até na nossa ansiedade, quando dispara, né? Não é Deus respondendo, eu também estou desesperado, mas assim, estou com você. Então, isso me traz um talento tremendo de imaginar que Deus está, essa centelha dentro dele, está dentro de mim, e ele confia que um dia vai dar certo, a gente vai conseguir. Então, fico aqui as minhas finais palavras. Eu quero agradecer muito pela oportunidade de poder estar aqui estudando e lembrando isso tudo, e se Deus quiser poder agir de acordo com aquilo que a gente fala, né? Que a nossa caminhada seja a nossa fala. Muito obrigada. É verdade. Você estava falando aí, a gente se dedica a tantas leituras. Eu falando, 2 décadas atrás estava só na novela. Mas só para terminar aqui também, o texto de Joana, quando a Estela já falou, espiritualiza-te, deixa que a luz brilhe confortadora, apontando os rumos da paz para os que seguem contigo. E Emmanuel diz que a luz realiza o aprimoramento próprio, e esse aprimoramento próprio santifica o homem, e o homem santificado converte o mundo para Deus. Então, acho que tá aqui, né, nas nossas mãos, assim, tudo que a gente encontra de recurso para colocar em prática. Não vai faltar oportunidade, uma vez que a gente se coloque, se prontifique a fazer. Como Rosana disse, o povo vem, aparece, as coisas aparecem, as oportunidades para ajudar aparecem, e a ajuda também vem para mostrar para a gente que nós não estamos sós. Ela vem de forma assim materializada mesmo nas nossas vidas. Mas, de novo, repetindo aqui, como Estela disse, minha gratidão, assim, né, não tem nem palavras. Eu também, meninas, fico tão grata a vocês por ter essa paciência de podermos, né, trabalhar juntas. Assim, é muito bom se ouvir, né? A gente vai se ouvindo, isso é impagável. E por isso que eu convido a todos assim, para participarem dos estudos, mais ativamente, participando, buscando se expor, né? O pessoal dos collabs, as meninas do centro, dizerem, vamos fazer outro, a Maria Helena aqui presente, vamos fazer, vamos fazer. É assim que a gente vai, né? Percebendo as coisas, se percebendo, é muito gostoso, eu acho, o grupo, né? Hoje eu vi muito isso, assim, o grupo caminha junto, o grupo vai vencer junto, vai superar juntos, né? Juntos somos fortes, já dizia Bezerra, né? Separados não passamos de ponto de vista. Então é muito gostoso a gente caminhar em bandos, ainda mais que estamos no bando, estamos engatados, momentaneamente seguros por mãos iluminadas que nos sustentam na corrente, mas estamos.
E uma hora dessa a gente vai largar esta mão e ser a mão que vamos levar outros. Então, isso é bom demais, demais. Não estar só. Porque o que a gente mais pensa quando não acredita na imortalidade do espírito é a morte, o medo de morrer. Né? Acho que é o momento mais solitário que o espírito que não tem consciência passa. Né? Eu vou morrer e vou estar onde? Vou estar vagando, vou para o inferno, né? A gente tem 1000 crenças misturadas dentro do nosso subconsciente e é uma hora solitária, você e Deus. Mas a gente não pensa em Deus, a gente pensa Deus naquele momento nos castigando e nos levando embora de uma vida mais ou menos boa que a gente leva. Mas quando a gente vai construindo, tendo noção de que existe uma espiritualidade se construindo em nós, até a aleatória da nossa consciência, ela está se formando, porque já tem o divino em nós. Deus se postou, como Estela disse, no tum-tum, ele está lá, sustentando esse espírito ainda fraco. Então, quando a gente vai, depois, por exemplo, de um bate-papo assim, que a gente de vez em quando vai tendo, lendo aqui e ali, assistindo uma missa, assistindo a preleção do pastor, qualquer coisa que esteja chegando do espiritual aos nossos ouvidos, uma hora ou outra, quando nós formos, a gente vai sentir as mãos nos sustentando e dizer, puxa vida, olha, e não é mesmo que tem alguma coisa? E vai embora com esta alguma coisa no coração e na mente. Então, quando voltar, vamos voltar Ave Maria, voltando para quebrar, pedindo desculpa toda hora que tropeça, segurando a mão do outro, levantando o caído, sabendo que será levantado também quando cair, tendo essa certeza da compaixão do outro para conosco. Então, isso é belíssimo. Quem viver, verá. Eu faço promessa. Adoro fazer promessa pelos espíritos, porque eles sentem uma obrigação de cumprir.